colocar o A igual a lambda vezes a identidade, nesse caso, eu vou ter A vezes AI, menos AI vezes A, menos A vezes AI, menos AI vezes A, menos 2 lambda AI igual a menos AI. Né? E esses operadores aqui não tem como eles se reduzirem a operadores de aniquilação. Eu vou ter 2x menos y, AI dado, AI, né? Vezes isso igual a zero, igual a menos AI. O que eu posso pedir aqui é que x menos y seja igual a zero. Tá certo? E que 2 lambda seja igual a 1. Né? Ou seja, o lambda seja igual a meio. No meio dessa história. São situações diferentes. Um é o caso bosônico, né? Um é o caso de comutação e o outro é o caso de anticomutação. Certo? Então, em princípio, eu poderia ter uma solução, né, para os dois casos aqui. Né? Aqui eu não sei se eu não errei um sinal aqui, gente. Dali, se o A é lambda vezes a identidade, x menos y é 1 sobre lambda. Né? Esse negócio de 2 lambda igual a 1 não gostei não. Não gostei não, porque está dando errado. As coisas só podem ser feitas de um jeito. Do jeito certo. Não significa que eu errei. Em algum lugar. Peraí, tá faltando um negócio. Tá faltando x e y, né, cara? Aqui tem x e aqui tem y. Tá? Aqui tem x e aqui tem y. Vocês estão tão hipnotizados quanto eu nessa história. Ninguém avisa. Então tem x e tem y. Então a equação não é bem essa, não. A equação vai ser x mais y lambda 2x mais y. Já fiz A igual a lambda vezes a identidade. Então aqui vai ter lambda AI igual a menos AI. Pronto, agora melhorou. Então daqui eu tenho que ter x menos y igual a 0 e x mais y, 2x mais y vezes lambda igual a 1. Melhorou bem. Então aqui você tem x igual a y, né? Melhorou bem nada. Com 1 sobre 4 agora.
Lambda, olha, deixa eu antecipar para vocês. Lambda tem que ser 1. Ué, substitui o Qualquer lambda. coisa que não dê lambda igual a 1 é merda. Fala que o lambda Dá é. para resolver aquele sisteminha ali, ó. Não, mas é O possível. lambda não sai daqui, dessa equação. O lambda sai de outra equação. Mas essas duas se juntarem, não tá? Mas é possível que. Mas essa aqui é para comutação e essa aqui é para anticomutação. Em princípio, tem duas soluções independentes. Eu não posso jogar essa com essa. Entende? Esse sistema é possível e determinado. Não. Poderia ser. Eu acho que é possível e determinado. Será que eu estou Gabriel, com o sinal errado aqui? classifica o sistema aí. Sei lá, É para ser certo. dá 1/4. Só 11 minutos. Não. A lambda x é. A 4 lambda x é o x que pode ser teórico. A 4 lambda x é igual a 1. Não, pô, x tem que ser igual a isso. Não, tô falando Não, que a primeira equação impõe isso. a equação das terras, a gente já sabe a resposta, a gente já sabe que NI é Aí você tira x. HI. Não, mas você tira x em função de lambda, esse é o problema. Não, só que eu estou questionando se essa primeira equação é correta. Entendeu? Se ela pode ser. Olhando pela definição de NI. Não tem esse 2. Não dá igual a meio, do mesmo jeito. Mas o problema não é um 4. Tá convergindo agora. O próximo é 1. Tá mais certo. Fala que lambda é beta sobre 2. Ainda tem uma solução para lambda igual a 1. X igual a y. Ah, claro, esse sistema não é determinado. Você falou isso o tempo todo. Eu estava aqui o tempo todo. E eu não te escutei. Só você não. Você não vai determinar. X é igual a y. 2x lambda igual a 1. Então lambda é 1 sobre 2x, né? Alguma coisa desse tipo. Eu estava aqui o tempo todo. Desculpa. Porra, já pedi desculpa. É que você não falou comigo, você falou com o Gabriel, cara. Ele não confiou em mim porque Cara, Você tá. reportou o Gabriel. ele é da FRJ, ele não gosta do pessoal da UERJ. Ah, é verdade. Fora. Tem aquela rivalidade que nem gusto por Tá certo. Então, ótimo. Maravilhoso. Lambda igual a 1 sobre 2x. Obrigado. Né? A gente tirou o lambda, né? Mas eu posso pensar em tirar o x aqui. Porque o lambda, como eu vou dizer para vocês, eu tenho uma outra condição que determina o lambda. Só que é uma equação só de lambda? É uma equação que só tem lambda? É uma Quase, quase. Olha só. Essa equação aqui, essa equação que está aqui, né? Se eu aplicar essa equação do vácuo, né? E usando que o A é lambda vezes a identidade, né? Vou ter, ó, AK a da K, menos ou mais, né? Tanto faz. Menos mi, AK d'H, AK, tudo isso aplicado no vácuo, isso mais A aplicado no vácuo, isso tem que ser 0. Ops, desculpa. Isso tem que ser assim. Tem que ser A aplicado no vácuo. Agora, esse cara aplicado no vácuo já dá 0, por isso é independente de mi. Né? O AK, a d'HK aplicado no vácuo dá o próprio vácuo. Né? Porque o AK leva no estado de uma partícula, o ADHK leva no estado de uma partícula, o AK leva de volta para o estado de vácuo. Né? Então, essa equação aqui significa que o vácuo é lambda vezes o vácuo. Tá certo? Conclusão. Lambda tem que ser 1.
Eu só posso usar essa equação, parece tão simples eu falar do lambda assim, depois que eu, de alguma maneira, propus para o lambda que o A tinha que ser lambda vezes a identidade. Eu tinha algum argumento para propor isso. Né? Se eu tenho esse argumento para propor que o A é lambda vezes a identidade, então imediatamente eu descubro que o lambda tem que ser igual a 1, e aqui no caso de anticomutação, eu descubro que o x é igual a y igual a 1 meio. Tá certo? X igual a y igual a 1 meio. Nesse caso que está aqui, né, eu tenho que x menos y é igual a 1. Né? Então, veja que lambda, independente de eu ter relações de comutação ou anticomutação, eu tenho I aqui, deixa eu I genérico. Né? Então daqui eu tenho que o x menos y é igual a 1. Né? E bom, acho que dá para a gente aqui devia ter mais uma condição para me estabelecer quem era o x e quem era y. E essa condição, vou chutar, não fiz a conta, mas vou chutar, que é o comutador do NI com a adaga I, certo? Ela deve me dar uma outra equação que me define completamente quem é x em termos de y. No caso de anticomutação, não teve esse problema, a gente já saiu direto. Então, no caso de comutação, provavelmente eu preciso da outra, sim. Resultado final da história, né? O nosso operador de número, né, ele vira o seguinte. Acabou, professora. Mais 2 minutos, eu não posso parar nesse momento agora. Tá bom, estou aqui no desse. Tá, eu te procuro lá. O nosso operador de número, ele vira as duas situações aqui, né? X mais ou menos Y, adaga I, AI. Lembra que o operador de número era AI, daga, AI, vezes X, mais Y, adaga I, AI, mais Z vezes 1, né? Vamos dizer assim. Quando você junta essa informação toda, quer dizer, a gente tinha que o Z era igual a menos Y, lá de trás a gente tirou isso, e agora a gente tirou condições, por exemplo, de x menos y igual a 1, no caso bosônico, no caso de comutação, e no caso de anticomutação, o x mais y igual a 1, porque a gente teve que x igual a meio e y igual a 1 meio também. Então, é só que a gente olhar nessa notação aqui e lembrar que x e y podem assumir valores diferentes no caso bosônico e no caso fermiônico, no caso de comutação e no caso de anticomutação. Mas tanto num caso quanto no outro, x mais y é igual a 1. Ou x menos y é igual a 1. Tá certo? Nas duas situações. Então o nosso operador de número, ele vai ser a idaga aí. Depois eu limpo esse meio de campo num comentário, certo? Vou fazer essa limpeza aí, pode deixar. Isso aí vai vir sem ruído para todo mundo. Mas aqui eu queria que sobrasse, né, na verdade, o espírito da coisa. Qual é o espírito da coisa? 1 minuto para a gente resumir a história e fechar. Já tem gente batendo na porta da sala. O espírito da coisa eu instituí operadores de criação e aniquilação, em termos dos quais eu, teoricamente, consigo construir qualquer operador do espaço de Hilbert. Eu preciso da álgebra desses operadores de criação e aniquilação. Né? Eu preciso da álgebra desses operadores porque depois eu vou instituir, por exemplo, a minha newtoniana como função desses operadores, e eu vou precisar diagonalizar meu newtoniano. E para isso eu preciso dessa álgebra, essencialmente.
Né? Vamos supor que eu proponho um termo de interação, que é a função dos A e a DAG, né? Para eu calcular os elementos de matriz desse termo de interação, eu vou precisar da álgebra entre o A e o ADAG, senão não consigo. Alguém aí já calculou o oscilador anarmônico, por exemplo, alguma vez? Só em mecânica clássica. Mecânica quântica. Isso é x à quarta, por exemplo, né? Você pega x como combinação de A e ADAG, né? Vai ficar ADAG à quarta, A à quarta, ADAG ao cubo, ADAG ao quadrado, A ao quadrado, um monte de termos desse tipo. Para você calcular em teoria de perturbações, né, correções de primeira ordem para energia, por exemplo, você precisa sair comutando esses caras, ou seja, você precisa da álgebra dos operadores de criação e aniquilação. Senão você não faz nada, não faz conta nenhuma dentro dessa história. Conseguimos essa álgebra baseados em considerações tremendamente gerais. Foi tão difícil conseguir porque as considerações eram muito gerais, né? As considerações gerais eram: a gente pediu invariância do nosso procedimento todo perante o conjunto completo de observáveis que comutam que nós escolhemos. Foi esse o requisito que a gente colocou, tá certo? A consequência disso foi dizer o seguinte: você vai ter a invariância que você quer, contanto que a álgebra entre esses operadores seja ou comutador de A com ADAG é igual a 1, tá certo? Ó, o que a gente aprendeu hoje, resumindo tudo, né? É comutador de AI com ADAG aí é igual a 1, ou o anticomutador é igual a 1. Tá certo? Esse caso aqui é o caso usual do oscilador harmônico, esse caso é o operador de número. Então a gente está vendo aí que a gente está com um sistema de infinitos osciladores harmônicos, no final das contas. Nosso sistema, que a gente começou com tanta generalidade, terminou completamente equivalente ao sistema de infinitos osciladores harmônicos. Só assim que a gente vê, né? Agora, olha só uma coisa interessante, né? A gente também propôs que o anticomutador de AI com AI fosse zero e que o anticomutador de AI DAG com AI DAG fosse zero. Não é isso? Então, se o anticomutador do AI com o próprio AI é zero, né? Isso implica que o AI ao quadrado tem que ser zero. Aí isso é um operador, significa que ele é nilpotente, né? Ele ao quadrado dá zero. A gente está cheio de V matrizes que satisfazem essas coisas sem ser zero. Se aplicar duas vezes, ele zera o autovetor. Ele dá um alto valor zero. Isso. Né? Agora, a idade, né? Vamos supor que eu pegue o vácuo, né, e aplique o a idade. O que eu vou obter? Eu vou obter o estado de uma partícula com os números quânticos caindo, não é isso? Se eu aplicar o a idade ao quadrado, no psi-zero, pela minha interpretação anterior, eu obtenho o estado de duas partículas com o mesmo conjunto de números quânticos. Se for inferno, dá zero. Pois é. Psi 2. Só que isso aqui é zero pela álgebra. Não precisa da física. Não. O princípio de exclusão de Pauli é uma consequência disso. Isso é uma demonstração do princípio de exclusão de Pauli. Se você existem partículas que necessariamente estão associadas com operadores de criação e de aniquilação que obedecem relações de anticomutação, e essas partículas não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Não há estados com 2 de 3 ou 4 ou 5 de tais partículas com o mesmo conjunto de números quânticos. Então, nesse contexto, né, do que a gente chama aí de segunda quantização, né, é que a gente consegue entender o princípio de exclusão de Pauli. O princípio de exclusão de Pauli, ele não é um princípio de fato. Ele é uma
possibilidade dentre as possibilidades permitidas na natureza. Existem duas possibilidades, ou partículas que são quantizadas, né, ou estão associadas com operadores de criação que satisfazem relações de comutação e outras que satisfazem relações de anticomutação. Nós vamos mostrar na próxima aula que essas aí que satisfazem relações de comutação têm funções de ordem simétricas, né, e as que satisfazem relações de anticomutação têm funções de ordem antissimétricas. E isso é o que define o que a gente chama de bósons e o que a gente chama de férmions. Tá certo? E aí nós vamos escrever a nossa Hamiltoniana num sistema de N partículas, sejam elas bósons, sejam elas férmions, em termos de campos. Tá certo? N partículas. Única condição. Ah, tem criação, tem aniquilação de partículas? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí depende da interação que eu vou colocar. Certo? Potencial. Mas isso vai ficar claro também na próxima aula. Certo? Fecha aí. Eu já falei muita